eu sempre amei clichês, eu sempre fui apaixonada por aquela história da quando só uma cama, quando tem gêmeos e uma troca com a outra de lugar. Essa paixão por gêmeos, inclusive, veio da Usurpadora. Assisti muita novela mexicana, inclusive, assisti as novelas da Thalia. Consumi muito Marjorie este ano na minha adolescência, com Lado a Lado, talvez A Vida da Gente. Mas chegou uma época na minha vida que eu senti que, por mais que eu amasse essas histórias, eu não me sentia muito representada em nenhuma delas. E para te explicar o porquê que eu não me sentia muito representada nessas histórias, eu preciso te dar um pouco mais de contexto. Eu nasci e cresci em uma família extremamente evangélica, religiosa, da Assembleia de Deus raiz, pentecostal. Desde sempre foi me passado que existe essa linha, e se você dá um passo fora dessa linha, você vai queimar no lago de fogo e enxofre pela eternidade. Tinha até uma música da Lauriette sobre o apocalipse, que eu vivi aterrorizada pelaquela música. Como é que é o nome? 7 Trombetas. Essa música, ela é assustadora. Eu tinha pesadelos com ela direto. Eu acho que se eu escutar hoje, eu provavelmente vou ter pesadelo com ela também. Então, crescendo nessa família extremamente religiosa, com essa ideia de que tudo levava pro inferno a não ser o que eles falavam que era certo e errado, eu arranjei um problema muito grande quando eu cheguei na adolescência. Imagina como não estava a minha cabeça quando eu comecei a perceber ali, com uns 13, 14 anos talvez, que o cabelo da menina pra mim era tão encantador quanto o sorriso daquele menino. Ou então, como meu coração acelerava do mesmo jeito quando a menina pegava na minha mão pra gente ir pro intervalo, ou quando eu recebi um abraço de algum amigo meu. Então, eu senti, sei lá, que Deus estava me penalizando por alguma coisa, porque na Bíblia está escrito que Deus já sabia de todos os seus dias quando você estava no ventre, na barriga da sua mãe. Então, ele sabia daquilo, ele me fez assim, então ele estava me penalizando por alguma coisa. E eu fui atrás de buscar o perdão de Deus, me refugiando na religião e negando a todo custo esse fato sobre a minha pessoa. E eu fiquei assim durante muitos anos. Eu acho que se arrastou talvez até os 18. Chegou num ponto que meu irmão até brinca comigo hoje falando sobre isso, que na época eu tava meio doida. E eu tava no nível que eu precisava da cura divina pra me sentir que eu não era impura, que eu não tava suja ou alguma coisa assim. E eu acho que foi só talvez no 3º ano do ensino médio que eu comecei a pensar com a minha própria cabeça, eu comecei a desvincular um pouco da igreja, eu comecei a sentir que aquilo não estava certo, porque anos se arrastando nessa história eu continuava sendo do mesmo jeito. Então eu finalmente comecei a aceitar o fato de que eu era assim. E se arrastou talvez por uns 2 anos, aí veio a pandemia, e durante a pandemia eu finalmente cheguei assim, nossa, eu tô me sentindo bem na minha própria pele, eu consigo finalmente respirar, sabe? Então eu finalmente tinha aceitado o fato de que eu era uma pessoa bissexual. E como eu falei, como a minha família é extremamente evangélica, eu não tinha coragem de contar pra ninguém. No meio da pandemia também, eu acho que não é um momento exato pra você resolver sair do armário. Então eu tinha essa grande verdade explodindo dentro de mim, eu não conseguia externar isso de nenhum jeito. Somado a isso, eu não tinha nenhuma referência a nada, nem literatura, nem ficção, nem nada de obras da comunidade LGBT que representassem mulheres sáficas, e nem nada disso, porque, como eu disse, eu passei anos com medo da minha própria sombra, então qualquer coisa que remetesse a bissexualidade, qualquer coisa que desviasse daquela linha delimitada, eu fugia. E foi num dia aleatório que eu estava assistindo um desses clichês que eu tanto amava. Eu comecei a imaginar como seria a protagonista daquele filme vivendo como... Não é nem vivendo, sendo uma pessoa como eu. E uma coisa foi levando a outra, e a outra, e a outra, e eu escrevi um livro em que uma pessoa como eu tinha uma vida normal, que ela não vivia com medo da própria sombra. Ela vivia num mundo em que a sexualidade dela não era um problema como era pra mim. E foi assim que nasceu a Aurora, a protagonista, uma das protagonistas femininas do livro que eu tô reescrevendo.
Você provavelmente já sabe dessa história, ela tá por aí em algum vídeo. Então, a Aurora é, sim, uma pessoa bissexual. Mas ela é uma CEO, ela é uma atriz, ela é uma mulher que não é uma das pessoas mais agradáveis do mundo. E ela tem consciência disso, ela é uma pessoa que foi manipulada pelo pai para se casar com o assistente pessoal dele, em troca de um segredo do falecido marido dela. Ela foi adotada, ela tem um passado meio sombrio. E todas essas coisas existem ao mesmo tempo. Minha intenção foi tentar criar uma pessoa de verdade, uma pessoa real, uma pessoa que tem uma história que vai além da sexualidade dela. Então, escrever para mim se tornou mais uma maneira de dizer: eu existo, eu tô aqui, eu posso ter um final feliz, eu quero um final feliz. E basicamente esse foi o motivo por trás da primeira frase. Então, se você chegou aqui depois desse meu desabafo completamente aleatório, me diz nos comentários se você, em algum momento na vida, amou tanto uma coisa ao mesmo tempo que não se sentia representado por ela. E a gente se vê no próximo capítulo.